Eu acessei uma pesquisa da neurociência, eu gosto de conhecer esses assuntos, assim, e é uma pesquisa mais longa, mas que tem um detalhamento mais interessante nos últimos 5 anos, e com a participação de uma neurocientista espanhola. Eu não vou me recordar o nome aqui agora, mas eu vou deixar o nome dela na referência do vídeo, e que apresenta 2 sentidos a mais do que os 5 sentidos que a gente conhece tão bem, né. E eu não estou falando de sentidos sutis, estou falando de sentidos num numa abordagem bem científica. Então nós temos os sentidos da esterocepção, que são esses 5 sentidos: olfato, tato, visão, paladar e audição. Esses são os sentidos da esterocepção, aquilo que a gente capta e interage a partir do que a gente capta. E nós temos os sentidos da interocepção e da propriocepção. O sentido da interocepção, ele diz respeito às informações que o cérebro recebe do nosso organismo, especialmente respiração, coração, estômago e intestino. Tudo comunica, mas especialmente esses. E o cérebro, então, interage a partir das informações que recebe desses órgãos, né? Priorizando a nossa sobrevivência e interagindo de acordo com o que esteja sendo processado em nosso organismo. E o outro sentido da propriocepção, ele é interessantíssimo e a gente consegue ver paralelo com vários outros estudos, aí sim mais sublimes, digamos assim, porque diz respeito às informações que o cérebro captura a partir da nossa postura corporal e das nossas expressões corporais. E interessante que uma das observações que o cérebro capta e reage é a nossa curvatura. E a forma como a gente organiza o corpo envia informações para o nosso cérebro e a gente recebe os estímulos nessa sequência de interação conforme seja a nossa postura e as nossas expressões faciais. Olha, é tão interessante isso. Então tem alguns pontos, por exemplo, se a gente está com a testa muito franzida, com isso daqui muito tenso, né? Essas são as informações que a gente está passando para a nossa central de comando. É a partir dessas informações que o cérebro vai nos reorganizar. Então, de certa forma, é como se com a nossa postura e com a nossa forma de expressar, a gente desse ao cérebro o caminho para nos conduzir. Então, se a gente está numa expressão de muita raiva, o cérebro vai reagir conforme. Se a gente está em uma expressão de supertensão, conforme. E exatamente o contrário, se a gente se posiciona de uma forma mais atenta ao que a gente está expressando. Para mim, a mudança com essa pesquisa, às vezes é o que a gente está expressando e a gente acha que a gente está expressando para os outros. E, na real, a gente está expressando para a gente mesmo, né? Então, vale a pena considerar esse estudo, aprofundar um pouco mais para entender, né? Então, não são 5 sentidos, são 7 sentidos. E sim, esses outros 2 sentidos, eles nos influenciam muito mais do que esses 5 bem conhecidos. E eu fiquei pensando nisso e eu percebo que muitas vezes quando eu estou treinando ou quando eu estou expondo, é muito natural para mim fechar as pálpebras. É como se eu deixasse de me concentrar aqui para me concentrar em uma outra instância minha também, né? E não é que eu feche os olhos, eu fecho as pálpebras.
A visão, ela está super aberta, né? A nossa vista mental, e a nossa vista é mental, ela está ativa. A gente pode ver isso, por exemplo, quando a gente está repousando, quando a gente está meditando, no estado onírico, né, entre uma pausa de sono profundo e onde a gente tem aqueles sonhos mais vívidos, que as nossas pálpebras, elas estão fechadas e, no entanto, a gente transita por muitos cenários, né, e percebe temperatura, água, a gente percebe altura, percebe medo, percebe tudo, e as pálpebras estão fechadas, né? Então, durante os treinos, muitas vezes eu estou com as pálpebras fechadas, o que não é uma prática interessante do ponto de vista da arte marcial. O Tai Chi é uma arte marcial interna, mas claro, se você estiver fazendo uma atuação de defesa, você precisa dessa vista aqui, conectada com tudo, uma visão muito atenta. Mas se você está fazendo uma prática de autoterapia, de meditação, você pode fechar as pálpebras e manter a vista mental bem atenta.